Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da editora CPA. Essa empresa é de Sorocaba e nós trabalhamos com informações empresariais, especialmente na área tributária, societária e na área contábil. Bem, nós estamos gravando uma série de vídeos e matérias importantes a respeito dos presidenciáveis, né? Nós estamos nos aproximando aí das eleições do segundo turno e nós temos os dois candidatos que ficaram aí, o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro. E nós estamos fazendo um confronto das ideias desses dois a respeito de temas tributários e assim por diante. Aqui ao meu lado, a Júlia. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a gente já fez alguns vídeos sobre a nossa série, né? Sobre o Fernando Haddad e sobre o Jair Bolsonaro. Alguns dos vídeos foram, primeiro, a isenção do imposto de renda da pessoa física para até quem ganha 5 salários mínimos mensais. Segundo, tributação da distribuição de lucros. Terceiro, tributação da distribuição de lucros, exemplos práticos. O quarto, a gente falou das propostas dos candidatos para o IVA e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as características do IVA. Bom, deixa eu fazer um pequeno esclarecimento, pequeno não, e até importante esclarecimento, que é o seguinte. Os candidatos, tanto um quanto o outro, não têm sido muito pródigos em anunciar o que vão fazer, né? Não tem falado muito dos seus programas, não tem especificado muita coisa, o que é lamentável, né? Porque a gente precisava ter mais informações, afinal de contas, resta pouco tempo para chegar lá. Bom, em decorrência disso, o que nós temos feito? Nós temos caçado notícias em tudo quanto é lado, aí. Jornal, televisão, revista, onde a gente encontra qualquer referência, principalmente em relação à reforma tributária, que é o nosso objetivo principal. Quando tem qualquer coisa, né, a gente vai lá no programa dos partidos, analisa os encontros dos presidenciáveis com a imprensa, nas entrevistas, nos debates. Então a gente tem procurado o máximo possível tentar esclarecer isso aí para comentar isso. Bom, agora, já no vídeo anterior, né, se você se lembra, a gente conversou a respeito do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é, como nós dissemos anteriormente, é um imposto que os dois aprovam. Ganhe um ou ganhe outro, aquele que subir a rampa do Planalto, certamente ele vai tentar aprovar o IVA, além de outras coisas, é claro. Muito bem, então nós estamos focando os nossos esclarecimentos, a nossa análise no Imposto sobre Valor Agregado. Por quê? Porque qualquer um deles, ele certamente vai batalhar sobre isso, né? Então nós selecionamos alguns pontos importantes, principais, que são as características do IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Isso aí. Bom, a primeira característica é que ele é um imposto sobre o consumo. Vamos falar um pouquinho a respeito de uma constelação tributária, né? Todo país tem lá os seus tributos, etc, tal. Aqui, digamos assim, a estrutura clássica de uma constelação tributária, ela deve ter um imposto sobre propriedade, um imposto sobre a renda e um imposto sobre consumo. É claro que no Brasil tem muito mais imposto aí, mas o clássico aí está. Por exemplo, o imposto sobre propriedade, nós temos o IPTU, que é municipal, nós temos o IPVA, que é estadual, né? Nós temos o ITR, Imposto Territorial Rural, que é da União, são impostos sobre a propriedade. Nós temos o imposto sobre a renda, né? Que é imposto de renda tradicional, pessoa física, pessoa jurídica, uma série de espécies. E depois nós temos o imposto sobre o consumo de bens ou serviços. Muito bem, esse tal IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ele é um imposto sobre o consumo de bens e serviços, né? Ele é tradicionalmente um imposto que incide sobre essa consulta, seja de bens ou seja sobre o serviço, né? É isso aí. Isso aí. Bom, é legal a gente lembrar que o IVA, ele inclui 5, né? 5 tributos sobre o
consumo, que é o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, né? Isso aí já está mais que claro. A segunda característica, a gente vai falar um pouquinho sobre a denominação. Veja bem, nós temos falado muito, aliás, todo mundo tem falado a respeito do IVA. É IVA daqui, IVA de lá, todos os candidatos falam IVA, é IVA demais, só que não chega a nada por enquanto. Mas o imposto sobre o valor agregado, que pode ser, em Portugal, é chamado como imposto sobre o valor acrescido, pode se chamar também imposto sobre o valor adicionado. Na realidade, o imposto sobre o valor agregado, ele é um gênero, assim como o imposto sobre a propriedade, sobre a renda, ele é um gênero de tributos. Só que os tributos têm as suas espécies. E por isso o IVA é imposto sobre o consumo, né? E esse imposto sobre o consumo ele incide sobre bens e serviços. É por isso que os projetos que nós temos hoje, todos eles estão chamando o IVA de IBS. Não é traição pelo nome do IVA, nem é antipatia, não é isso. É que o IVA, imposto sobre o valor agregado, é gênero. E o IBS é uma espécie do IVA, que é imposto sobre bens e serviços. Todos os projetos que nós estamos rodando hoje, que estão à disposição, discutidos aí, todos eles falam no tal IBS, que é uma espécie do imposto sobre o valor agregado. Deixa eu falar um outro comentário rapidinho também. Os dois presidenciáveis, logicamente, quando tomarem posse no seu programa, vai ter que decidir qual é a reforma tributária que faremos, né? Se é que ele vai fazer, ele vai ter que escolher. Eu já disse isso e repito, existem hoje no Brasil 21 projetos de reforma tributária, cada um diferente do outro, né? Cada um uma coisa mais louca que o outro. Brasil, né? Brasil é isso aí. Então é claro que os presidenciáveis, aquele que for eleito vai ter que escolher um deles, né? Tem 21 ali, como um cardápio do restaurante. Ele passa o dedão lá e vai escolher aquele que melhor lhe aprouver, tá certo? E, logicamente, pelo que a gente tem visto lá, o IVA, ou o IBS, está em todos os projetos, né? O IVA me parece que é inescapável. Com certeza ele vai estar numa reforma disso. Mas com a denominação, como eu disse, de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A próxima característica é a legislação uniforme. O projeto prevê que a legislação seja uniforme em todo o território nacional. Exatamente. Um dos grandes problemas que todo mundo sabe, né, é a questão da legislação muito complexa, muito extensa, mal elaborada, com certeza, né? O ICMS hoje, atualmente, ele tem 27 regulamentos, um para cada estado, mais o Distrito Federal. Ora, a gente pode imaginar que confusão nós temos na legislação. E todo mundo sofre, os contribuintes, os profissionais, as empresas, todo mundo sofre com isso, né? Inclusive a administração tributária. Então, uma das ideias dos projetos que estão aí é fazer uma legislação uniforme, isto é, idêntica para todo o território nacional. Você tem uma operação que envolve o IBS, se for praticada lá no Amazonas, a lei é uma. Se for praticada lá no Ceará, a lei é a mesma. Se for praticada aqui no estado de São Paulo, a legislação é a mesma. Por quê? Porque a legislação é uniforme. Pelo menos essa é a vontade dos planejadores, dos elaboradores dos vários projetos de reforma tributária. Muito bem, então isso é muito importante. A próxima é a alíquota única. Para evitar a chamada guerra fiscal, a alíquota será única em todo o território nacional para todos os projetos e todos os serviços. Exatamente. Um dos problemas que também existe no ICMS é as tais alíquotas diferenciadas, né? Quando é operação interna, a alíquota é uma. Quando é operação interestadual, a alíquota é outra. Isso, não, se for para aquele estado é uma alíquota, se for para o outro estado é alíquota. Quer dizer, a nossa legislação que virou uma colcha de retalhos, ela estabelece várias alíquotas. Isso torna confuso.
extremamente confusa a legislação. Então, uma das ideias que é espetacular é fazer uma alíquota única em muitos países do mundo. São mais de 130 países do mundo, muitos deles têm alíquota única, uma só para tudo, né? Me parece que é muito interessante isso. E o próximo é que não haverá mais classificação fiscal. Com a adoção da alíquota única, não será mais necessário a classificação dos produtos e serviços. Exatamente. Um dos tormentos para os contribuintes, do ICMS principalmente, é saber, bom, o copo d'água, qual é o código? A caneta, qual é o código? O relógio, para cada coisa você tem que ter um NCM, né? Tem uma nomenclatura. E em função desses códigos varia a alíquota, varia a condição, varia tudo. Isso é uma confusão interminável. Então, uma das ideias é que não haja uma classificação fiscal, mas é que a classificação fiscal não seja utilizada para determinar qual é o valor do imposto, né? Então, isso é ótimo, porque a determinação da alíquota é única. A utilização da legislação é uniforme. Então, com legislação uniforme e com alíquota única, a classificação pouco importa qual é o número, né? Isso é ótimo também, vai simplificar sobremaneira. É claro, volto a repetir, isso que nós estamos discutindo aqui é projeto, vai depender da política, vai depender talvez do novo presidente, das discussões, etc., né? Mas a gente está rezando aí porque dê tudo certo, porque até agora são boas ideias. Mas nós temos mais ideias que faremos isso nos próximos vídeos. Isso. Bom, a gente está finalizando esse vídeo, mas nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre o IVA e suas características. Gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog sobre a reforma tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br. Lá você encontra muito mais coisas sobre reforma tributária. O site da nossa empresa, que é netcpa.com.br, lá você encontra mais sobre a nossa empresa. E siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. E você tem um... Eu tenho um recado, eu queria lembrar novamente que no dia 30 de outubro, 2 dias após a eleição do segundo turno, nós vamos fazer aqui no Centro de Treinamento da CPA uma palestra intitulada, e é gratuita, hein? Reforma Tributária, o que pensa o novo presidente. E nós vamos ver o que pensa o novo presidente, por quê? Porque o dia 30, o segundo turno já ocorrer, nós já saberemos quem é o novo presidente. Como a gente já sabe o que um vai querer, o outro vai querer, eu acho que já vai dar para discutir o que pensa no dia 30 de outubro, isso é uma terça-feira, a partir das 8h30 até as 12 horas, 3h30 de palestra. A palestra é gratuita, mas só que tem o seguinte, né? As vagas são limitadas, nós temos um número máximo de pessoas, então eu recomendaria que façam rapidinho a sua reserva, porque as vagas já estão começando a se esgotarem, né? Então, venham assistir a nossa palestra, venham participar da discussão, e que nós teremos imenso prazer em recebê-los para tomar um cafezinho aqui na sede da CPA. Muito bem, muito obrigado e até o próximo vídeo. E a Júlia vai se despedir também. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.